Hello there, let's start one more class. My name is Eric Azevedo. Olá, vamos começar mais uma aula. Meu nome é Eric Azevedo, eu sou coordenador pedagógico da Universidade do Inglês. Se você ainda não me conhece, deixa eu te falar um pouquinho, rapidamente, da minha história, para a gente já poder ir para o nosso conteúdo de hoje, onde eu vou te mostrar como dobrar ou até mesmo multiplicar o seu vocabulário em inglês rapidamente, de uma forma rápida, de uma forma simples e de uma forma objetiva. Então, eu aprendi a falar inglês utilizando um método da Universidade do Inglês, utilizando a metodologia baseada na aprendizagem acelerada. E nos últimos mais de 15 anos, eu tenho estado na equipe pedagógica e hoje à frente da coordenação pedagógica. Então eu tive a possibilidade não só de aprender inglês utilizando esse método, mas de ensinar pessoalmente milhares de alunos a falar inglês. E isso para mim é muito legal, porque eu lembro de histórias como do Wesley, que transformou a vida da família dele, a carreira dele, depois de nós passarmos pela jornada dele, depois de passar pelo nosso programa, pelos programas aqui da Universidade do Inglês. Eu lembro da história de centenas de alunos que eu pude pessoalmente ajudar a falar inglês. E se eu olhar os projetos dos quais eu faço parte, milhares de alunos que hoje estão falando inglês, porque nós passamos pela vida deles. Então, essa é a minha história. Eu não só aprendi a falar inglês, mas ensinei aí centenas de alunos pessoalmente e milhares de alunos nos projetos pelos quais eu dirijo, nos quais eu lidero, nos quais eu estou envolvido. Mas eu quero agora compartilhar a minha tela com você para que eu possa te mostrar como você pode utilizar princípios que estão conectados no português, no inglês, que estão conectados na raiz das duas línguas, né? Então, princípios que estão na nossa língua mãe, que é o português, mas que também estão lá no inglês, para que a gente possa dobrar o nosso vocabulário, para que a gente possa multiplicar o nosso vocabulário, para que você possa também dobrar o seu vocabulário e multiplicar o seu vocabulário. Então, vamos lá, aqui estamos nós, e eu quero começar te explicando duas frases simples, que a gente vai ver aqui em inglês e depois em português. Então, primeira frase em inglês. The professor is intelligent. O professor é inteligente. Em inglês, the decision is final. Em português, a decisão é final. Nós vamos ter uma série de princípios que estão envolvidos nessas duas simples frases e que a gente pode usar essa associação entre os dois idiomas para entender melhor o inglês e para aumentar o nosso vocabulário. Então, vamos lá. Primeiro, a gente viu lá, the professor is intelligent. Então, o the, the, pode ser substituído por a ou o. Por exemplo, the professor, o professor ou a professora. Como você já deve ter notado, no inglês não há diferença entre o masculino e o feminino, como há no português na maioria dos idiomas europeus e latinos. Is, the professor is intelligent. Is é uma das formas de dizer em português. E professor, muito fácil de reconhecer, porque é a mesma palavra no inglês e no português, mudando somente a pronunciation, a pronúncia. Então, the professor is intelligent, o professor é inteligente. Vamos lá ao primeiro princípio. Existe algum princípio por trás disso, Eric? Sim, o inglês tem muito mais palavras com consoante dupla. Por isso é muito fácil a gente deduzir que intelligent é o mesmo que inteligente. Da mesma forma, as próximas palavras não lhe trarão nenhum problema. Perceba que no português e no inglês, quase sempre nós temos dois S's. Então eu vou te mostrar algumas palavras. Aqui tem uma lista muito maior, mas que você pode depois acessar através do PDF. Você pode baixar esse PDF e ver todos os princípios, não só aqueles que a gente vai trabalhar aqui nessa aula com mais detalhes. Então vamos lá. Assimilate em inglês, assimilar em português. Association em inglês, associação em português. Attention, atenção. Attack, ataque. Abdication, abdicação. Collaboration, colaboração. E aqui a gente tem várias palavras com consoante dupla. 2 S's, 2 T's, 2 L's. Colossal, colossal. Commercial, comercial. Communication, comunicação. Dollar, dólar. Ecclesiastical, eclesiástico. E assim
sucessivamente. Então, nós temos aqui uma série de palavras que a gente pode chamar de palavras semelhantes. Elas são muito parecidas, tanto no inglês quanto no português. Então, vamos lá. Continuando, dando sequência aqui. Perfeito. Maravilha. Vamos lá para o princípio de número 2. Com esse princípio, você ficará feliz em saber que, literalmente, milhares de palavras em português são idênticas ou quase idênticas ao inglês. Então, nós temos aqui abdomen, abdomen, general, geral, marginal, marginal, inferior, inferior, hotel, hotel, banana, banana, final, final, individual, individual, dental, dental, canal, canal, special, especial, taxi, taxi, zebra, zebra, division, divisão. E uma melhor forma da gente aproveitar e da gente memorizar esse vocabulário é a gente ir lá e criar frases usando as palavras que a gente está aprendendo. Como, por exemplo, the operation is necessary. The operation is necessary. A operação é necessária. Então, não só eu pego uma lista de palavras, mas eu posso ir criando frases com essas palavras que eu quero memorizar. Assim, eu vou criando também as conexões neurais do meu cérebro que vão me ajudar a tomar posse desse vocabulário, a dominar essas palavras e assim aumentar e multiplicar o meu vocabulário. Então, tem uma série, aqui tem algumas palavras, mas tem centenas, milhares de palavras que vão seguir essa mesma regra, esse mesmo princípio. Continuando, princípio de número 3. Muitas palavras em inglês são idênticas ao português, mudando somente a última letra, ou seja, a única exceção é a última letra. Portanto, acredito que você também não terá problemas em encontrar o significado destes exemplos. Olhando aqui a coluna do inglês primeiro, você mesmo consegue fazer a tradução. The document, o documento. The anniversary, o aniversário. The republic, a república. The center, o centro. The medicine, a medicina. The rose, a rosa. The cabin, a cabine. E aqui a gente viu palavras onde o de tem o significado de a e outras onde ele tem o significado de ou. De acordo com o contexto, eu vou saber se é masculino ou feminino, se é a ou o. Absolute, absoluto. Absurd, absurdo. The accident, o acidente. The agent, o agente. Alphabetical, alfabético. Brilliant, brilhante. Caravan, caravana. Complete, completo. E assim sucessivamente. Então aqui tem uma série de palavras que, mudando somente a letrinha final, a gente tem a palavra igual no português. Vamos lá, eu quero te mostrar um outro que é muito comum, que é o princípio de número 4, onde a gente tem aqui ó, a palavra operation, que a gente viu lá no exemplo anterior, the operation is necessary, dá uma boa dica de como os dois idiomas, inglês e português, divergiram, também conhecido como a teoria do dialeto. Há um princípio envolvido. O inglês normalmente tem um T, onde no português a gente tem um C ou C de cedilha, e um ion, que nós substituímos por ão no português. Então, onde a gente tem operation no inglês, nós vamos ter operação no português. Então, eu troco chão no inglês por são no português. Por exemplo, the condition of the patient is grave. A condição do paciente é grave. Então, esse princípio de C ou cedilha e o T ajuda em milhares de palavras. Eric, tem exceção? Sim, há exceções. Mas eu te recomendo, foca primeiro no princípio, porque você vai ter um número muito maior de palavras que a regra vai se aplicar exatamente como ela é. E depois você vai se acostumando com as exceções de uma forma mais natural. Porque o princípio aumenta gigantescamente o seu vocabulário. Consequentemente, ele aumenta também a sua compreensão do idioma, que consequentemente vai aumentar também a sua confiança. E quanto mais confiança você tiver, melhor você vai compreender, melhor você vai falar. E aí, com essa confiança instalada aí no seu cérebro, no seu computador, você vai conseguir trabalhar com as
exceções, com aquilo que é diferente. Vamos lá, vamos ver algumas palavras para entender melhor o que eu estou falando. The nation, no inglês, no português, a nação. The function, a função. The intuition, a intuição. Adaptation, a adaptação. Ambition, ambição. Appreciation, apreciação. Condition, condição. Conversation, conversação. Corporation, corporação. Edition, edição. Muito legal. E eu quero agora encontrar mais um princípio aqui para te mostrar. Eu vou passar direto por alguns, que depois você pode ver fazendo download. Mas tem outro princípio que eu quero te mostrar que também é muito, muito, muito comum e que a gente vai conseguir utilizar no português. Então, deixa eu descer aqui, que é o princípio de número 10. Os finais no inglês, TY ou ITY, são equivalentes ao dade no português. Por exemplo, a gente tem city em inglês. No português, cidade. É possível perceber que várias vezes onde esse princípio de associação acontece. Então vamos lá, vamos ver as palavras em inglês e ver a tradução para o português. Eric, existem exceções? Sim, existem exceções, como eu disse, mas o número de palavras que segue o princípio, que segue a regra é muito maior. Por exemplo, authority, autoridade, capacity, capacidade, university, universidade, community, comunidade, elasticity, elasticidade, cavity, cavidade, deity, divindade, equity, equidade, flexibility, flexibilidade, agility, agilidade, possibility, possibilidade, city, a última palavrinha aqui, cidade. Então, a gente vai ter várias palavras além dessas. Eu estou te mostrando algumas para que você conheça o princípio e consiga identificar num texto que você vai ler, em alguma coisa que você precisa traduzir. Quando alguém fala com você, você consegue identificar essas palavras na frase e consegue entender a linha geral, o raciocínio, o assunto que está sendo falado. E isso ajuda você nesses primeiros passos para ir aumentando o seu vocabulário e descobrir que aprender inglês não é tão difícil assim. Depois, com esse vocabulário, com a sua confiança, você vai dando os próximos passos. Você vai seguindo em frente, vai indo aumentando o seu vocabulário e melhorando a sua jornada.